computador? Fala, Eduardo. Pera aí, eu tô dando aqui uma olhada na nossa comunidade de química. Pô, Bruno, hoje é dia da festa da escola, cara. Tá todo mundo lá no pátio. Aí, tem comida pra caramba. Já tem quase uma semana que a gente não entra na comunidade. E também foi a semana toda de festa, é decoração, convite, cartaz. Ah, saquei. O lance é a gente trabalhar igual um louco e vai perder a parte boa? Genial. Ué, esses são os sucos da Luísa? Cadê ela? Ah, eu já ia me esquecendo. Ela disse pra gente levar esses sucos pra festa e não esperar por ela porque ela não sabe se volta. Ah, ué, mas, pô, ela foi embora? Agora perdeu a graça. Ela teve uns problemas lá, o primo dela ficou doente, a tia dela... Peraí, cara. Você tá afim da Luísa? Eduardo, cadê o suco? Ó, o DV me chama. Qual deles tem açúcar? Ih, cara, me pegou. Não dá pra ver assim, não. O açúcar tá dissolvido, né? Mas isso também não tem importância, porque quem tiver mais sorte, bebe mais doce. Claro que tem importância. O Marcelo, da nossa turma, ele é diabético. O Marcelo? Como é que eu nunca percebi isso? Lógico, não dá pra perceber assim. Quem tem diabetes precisa controlar a quantidade de açúcar que come. Não pode ficar comendo açúcar por aí sem saber. Solubilidade. Isso mesmo, solubilidade. É assim que se chama a propriedade que uma substância, o soluto, tende a se dissolver em outra substância, o solvente. O soluto misturado com o solvente forma uma mistura homogênea, que também é chamada solução. Olha só o que acontece quando a gente coloca o açúcar na água. Deixa aqui. Vira, nem dá pra perceber que aqui tem o açúcar. Nesse caso, o açúcar é o soluto, a água é o solvente e essa mistura é a solução, de água com açúcar. Exatamente, Luísa. E a mesma coisa também acontece com sal. Olha só. Mexer aqui. Viu? Fica difícil também de perceber que o sal tá aqui. E se a gente continuar colocando mais sal ou mais açúcar na água? A quantidade interfere na hora de preparar uma solução? Interfere sim, Luísa. A quantidade de uma substância que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente varia muito em função das características das substâncias envolvidas e da temperatura. Olha só, eu vou continuar colocando aqui mais açúcar na água. Vou colocar mais um pouquinho. O excesso fica no fundo, né? É, e a água deixa de ser transparente, porque parte do açúcar fica brevemente em suspensão antes de se depositar no fundo da jarra. Quando eu tive catapora, a minha mãe dissolvia um negócio meio roxo na água morna. Praticamente eu tomava um banho com aquela mistura. Ficava todo cor-de-rosa. Uma graça. É permanganato de potássio. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Eu vou dissolver pra vocês verem também o que acontece. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Olha, Eduardo, o que acontecia com a água? O Eduardo falou que a mãe dele dissolvia em água morna. A temperatura muda alguma coisa na solubilidade? Essa resposta eu sei. Com certeza muda. Você já estudou isso, Eduardo? Não exatamente. Quando eu misturo achocolatado no leite frio, eu tenho que ficar mexendo um tempão para poder dissolver. Já no leite quente é rapidinho. Isso mesmo, Eduardo. Até nos exemplos de sal e açúcar que a gente viu agora há pouco, isso também acontece. O excesso do sal ou açúcar pode ser dissolvido se a gente aquecer essa solução. Ah, e outra coisa, a solubilidade de alguns solutos pode diminuir com o aumento da temperatura. E como eu já disse, isso depende das características das substâncias envolvidas. Opa, vamos organizar isso. Porque eu prometi pro Bruno que ia levar algum assunto novo pra gente publicar na comunidade. As soluções podem ser diluídas, quando apresentam pouco soluto em relação ao solvente, concentradas, quando tem mais soluto, saturadas, quando atinge um limite máximo de soluto na solução em uma determinada temperatura, e supersaturadas, quando existe um excesso de soluto dissolvido em um determinado solvente.
Solubilidade. Isso aí sempre acontece quando nós misturamos um sólido e um líquido, né? Nós estamos de química, Eduardo? Será? Não, Eduardo. Ah, bom. Não, na verdade eu tô te respondendo. Então, não é necessário que o soluto e o sorvete sejam sempre sólidos ou sempre líquidos. O ar que nos cerca, por exemplo, é uma solução de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases. Então dá pra fazer soluções com 2 líquidos, certo? Claro, Luísa. A gasolina que abastece os carros, por exemplo, tem uma pequena quantidade de álcool. Tá vendo, Luísa? Nós precisamos pesquisar mais sobre esse assunto, a solubilidade. Qual é a importância de se conhecer a solubilidade das substâncias no seu trabalho? Para nós farmacêuticos, a importância da solubilidade é um ponto principal neste trabalho, uma vez que o soluto, aqui por nós considerados princípios ativos, devem ser dissolvidos no solvente, aqui considerados por nós os veículos. E a partir dessa associação entre o soluto e o solvente, são preparados os medicamentos. Como as misturas são feitas num laboratório de manipulação farmacêutica? As misturas são feitas a partir da prescrição médica, onde na receita vem descrito quais são os componentes, em seguida essa receita segue para o nosso laboratório e esses componentes devem ser medidos, como por exemplo, pesados em balanças analíticas, conforme essa daqui. Eles são capazes de medir até microgramas, ou ainda soluções líquidas onde são medidas em béqueres, em provetas, e em seguida esse material é misturado, sendo preparado o medicamento. Como vocês levam em conta a influência da temperatura na solubilidade? Variando-se a temperatura, se tem uma variação dessa solubilidade. Alguns componentes são insolúveis à temperatura ambiente, porém, após um aquecimento, se tornam solúveis. Doutora, e como as receitas passadas pelos médicos se transformam em remédios pelas mãos dos farmacêuticos? Nós farmacêuticos pegamos esses componentes prescritos na receita, misturamos com alguns outros componentes, geralmente denominados de veículos, é feita uma associação e então esse medicamento está preparado para o uso. Qual a importância de saber a quantidade de soluto presente em uma solução? O soluto, para a gente, farmacêutico, são os princípios ativos presentes naquela solução. E saber a quantidade desse princípio ativo é o que vai indicar a atividade medicamentosa daquele remédio. Pena que o Bruno não veio com a gente, né? Mas assim, pena mesmo foi a gente não ter se encontrado no aniversário da escola, né? Vem cá. Vocês descobriram qual suco tinha açúcar? Porque eu esqueci de avisar. Graças ao meu paladar, claro, né? Eu provei um pouquinho de cada jarra e ficou fácil. Aliás, muito bom suco, Luiz. Obrigada. Assim, pra poder falar a verdade mesmo, eu bebi um pouco mais de cada jarra, né? Não sei. Você deve ter bebido o suco todo sozinho. Hoje a gente conheceu um pouco sobre a solubilidade. Vimos que o soluto, misturado com o solvente, forma uma mistura homogênea que também é chamada solução. E que as soluções podem ser diluídas, concentradas, saturadas e supersaturadas. Então se liga, porque aí tem química.